no ar mais uma edição do programa Mais Personalidades, programa este que traz para si várias individualidades da cidade de Vilanculo e não fugindo da regra, hoje temos um convidado muitíssimo especial, este que é diretor, professor e presidente do Conselho da Juventude de Vilanculo. Estamos mesmo a falar do Dr. Dário Gulamo. Seja bem-vindo, Dr. Dário. Obrigado. Boa tarde a quem nos assiste lá de casa. Muito obrigada. Nós que agradecemos por ter aceito o nosso convite. E já agora, gostaríamos que nos falasse um pouco de quem é Dário Gulamo. Mais uma vez, obrigado. Dário Gulamo sou eu, cidadão moçambicano, natural de Belém Macia, província de Gaza. A minha infância foi igual a de qualquer jovem da minha geração. Prosseguindo com os estudos, acabei vindo parar em Vilanculo. Está certo. E focando um bocadinho mais na sua infância, teve uma infância simples, difícil? Teve episódios marcantes? Como é que foi? Bom, a minha infância foi simples, pois saio de uma família humilde. Tínhamos brincadeiras que, ao nascer do sol, a nossa expectativa era maior. Por que o sol não se deita? Que era para poder nos encontrar e pormos as nossas brincadeiras em prática. Em suma, a minha infância foi mesmo uma infância 5 estrelas, posso assim dizer. Dá para ver que foi muito divertida e que foi muito brincalhão. Brincadeiras marcaram esse percurso. E foram brincadeiras no verdadeiro sentido. Comparando com o que acontece com as gerações atuais, posso dizer que sinto saudades do tempo passado, pois as brincadeiras eram, acima de tudo, brincadeiras construtivas. E o que mais lhe marcou na infância? O que mais me marcou? Um pouco difícil responder, pois vejo que tudo foi marcante, mas o que mais me marcou, acredito que foi o meu primeiro ano de escolaridade. Quando frequentei a primeira classe, a emoção foi maior. Muito grande. Pois no bairro, antes de ingressar na escola, só vi alguns miúdos da zona saírem para a escola, assim como regressar. O que mais me marcou exatamente foi o meu primeiro ano de escolaridade. Certo. Focando mais naquilo que é a carreira profissional, fiz algumas pesquisas e fui lá descobrindo que é professor, é diretor e é presidente do CDJ. Tem muitas tarefas. Como é que faz para lidar com isso tudo? Bom, primeiro ingressei como professor. O tempo foi passando e fui confiado o cargo de direção e chefia da Escola Secundária Graça Machel, mas neste percurso eu já era o presidente do Conselho Distrital da Juventude. Bom, por inerência das funções, uma vez que são atividades diferentes, de cargo de direção, chefia e do Conselho Distrital da Juventude, tem sido uma ginástica um pouco difícil, mas trabalho é trabalho. Se aceitei ser presidente do Conselho Distrital da Juventude porque ia dar face aos trabalhos que incumbem a este Conselho. E quando fui nomeado como diretor da escola, aí veio o ponto de interrogação: como
conciliar as duas coisas, sim. Mas com o tempo, as experiências, a dinâmica do próprio trabalho, fui me adaptando. Bom, até hoje estou a conseguir gerir as duas coisas. Certo. E quando é que começou a exercer o cargo de presidente do Conselho da Juventude? O cargo de presidente do CDJ foi em 2016. Neste caso, já estou a exercer esta função em cima do tempo, pois o meu tempo já expirou. E, sendo assim, estamos a preparar a Assembleia Geral, que é para eleger-se um novo presidente para dirigir o Conselho Distrital da Juventude. Certo. E qual é que é o papel deste Conselho Distrital da Juventude aqui no Distrito de Vilanculo? Bom, o papel do Conselho Distrital da Juventude é um papel um pouco amplo, uma vez que lidar com a juventude não tem sido tarefa fácil, pois esta juventude não tem bom, podemos dizer, tem no seu dia a dia enfrentado várias dificuldades, quer do âmbito econômico, social, e com aquilo que é a dinâmica do governo, do dia, as soluções têm aparecido, atendendo que são jovens, e os jovens a nível do país existem em maior número. As soluções, como dizia, estão a ser minimizadas, mas de forma gradual. Sim. Sim. Existe alguma diferença entre CDJ e OJM? A diferença existe. Eu sou presidente do CDJ, mas saio da OJM. Saio da OJM. A diferença é que a OJM é uma agremiação, é uma organização filiada ao partido, nesse caso o Partido Frelimo, e CDJ integram aqui, neste organismo, jovens de todo o distrito, sem a cor partidária, religiosa, linguística, todos jovens no setor. A juventude, sim, no geral. No geral, sim. Está certo. Tem-se notado que a juventude, hoje em dia, está um pouco corrompida, posso assim dizer. E qual tem sido o papel do CDJ quanto a este aspecto? Bom, não sei se estaria a entender no verdadeiro sentido a expressão que colocou entre aspas, corrompida. Nesse caso, não sei se quer dizer a velocidade que os jovens levam. Na verdade, tem sido um pouco difícil, mas é nosso papel incutir nos jovens que algumas práticas podem minar a juventude deles. Então, o nosso papel, no verdadeiro sentido, é reunir a juventude, ouvir desta mesma juventude quais são os problemas. E muitas das vezes não colocamos desta forma a questão. Colocamos como quais são os desafios que a juventude enfrenta no seu dia a dia, porque falando desta forma podemos encontrar aquilo que são os desafios e ao mesmo tempo aquilo que são as soluções. Sim, e quanto ao desemprego, será que a CDJ tem feito algo para minimizar ou aliviar o mercado? Conforme eu disse no início, quando quis saber o papel mesmo do Conselho Distrital, quanto ao desemprego, o que o Conselho Distrital tem feito neste momento é sempre
que aparecer uma oportunidade de emprego e ser como privilégio a camada juvenil. Então, temos recebido anúncios de concursos para ingresso ao mercado do emprego, assim como para a formação em diversas áreas, e tem sido nossa tarefa mesmo fazer chegar essa informação aos jovens e um pouco de apadrinhamento, não no verdadeiro sentido, para que uma e outra coisa seja solucionada. Tem aconselhado também aos jovens a optar pelo autoemprego ou empreendedorismo? Sim. Temos recentemente lançou-se o concurso do FAIS, que é um fundo de apoio a iniciativas juvenis. Esse fundo vem direcionado para os jovens e, sobretudo, os jovens não funcionários, jovens que optam pelo empreendedorismo. E para o concurso, antes, munimos os jovens de ferramentas, tipo como fazer um projeto, como executar o mesmo projeto para lograr bons resultados. E futuramente esse fundo poderá sofrer um pequeno ajuste naquilo que são os modelos atuais. O governo viu que o valor que era disponibilizado não chegava para cobrir aquilo que é o projeto que cada um desenha, e futuramente poderão os jovens ter essa novidade de quanto vai se financiar, quais serão os modelos e mais. Mas como é que tem sido a aderência a esses concursos? Bom, para o presente ano tivemos uma surpresa, pois nos anos passados, fora a pandemia, não havia muita adesão, mas este ano, porque muitos perderam os seus postos de emprego, tivemos uma adesão que não esperávamos. E esperamos que os processos passem para que os mesmos possam se beneficiar do fundo. Certo. E quais são as dificuldades que o Conselho tem enfrentado? E como é que conseguiu se readaptar quanto à situação da pandemia? Bom, primeiro ia tocar as dificuldades que o Conselho Distrital da Juventude enfrenta. As dificuldades são várias, pois nesta fase, desde o início até o fim, estamos a trabalhar nas instalações do Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia, e é nossa pretensão nesse sentido termos um edifício onde podemos sentar para planificar, reajustar, assim como aplicarmos aquilo que são as nossas ideias, bem como visões. Indo ao período em que nós atravessamos, não só Moçambique, não só Vilanculo, o mundo inteiro da pandemia de Covid-19, uma e outra coisa que tinha sido planificado no nosso plano anual de atividades, achamos por unanimidade termos que fazer um reajuste, porque algumas sessões que tinham sido planificadas não poderão acontecer como inicialmente tínhamos desenhado, e estava previsto o acampamento distrital da juventude. O acampamento distrital é uma espécie de um encontro de jovens, onde os jovens sentam no intervalo de 2 dias, apresentam os problemas e discutem os mesmos problemas com o intuito de saírem do sítio com solução para um e outro problema. E onde é que eram feitos, onde é que aconteciam esses acampamentos? Onde é que aconteciam esses acampamentos?
Sim, os acampamentos são planificados para zonas um pouco distantes da zona urbana, isto para que os jovens não possam se ausentar. Sabemos que ao fazer, por exemplo, num local próximo de estabelecimentos comerciais, de mercados, a tendência dos jovens é de não acompanharem as palestras que estão sendo ministradas e ficarem por ali para outras conferências, sim, distraídos. Então, um dos acampamentos realizados, não na minha... Bom, neste meu percurso, realizou-se esqueço aqui. Tem uma escola em Sumborano, e o nosso tinha sido planificado para ser realizado em Chibuano. Muito obrigada. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Estamos de volta na segunda parte do nosso programa Mais Personalidades e continuamos aqui com o nosso convidado muitíssimo especial, Dr. Gulão. É sabido que liderar não é tarefa fácil. Há muito estresse, muita pressão. E como é que tem feito, como é que tem gerido essa pressão toda? Bom, não é de fugir o que disse inicialmente. O papel de liderança é um papel um pouco difícil. Ser líder não é fácil. Acredito que pelos exemplos que temos antes de sermos incumbidos de uma certa tarefa, só para a liderança das nossas famílias lá em casa, tem sido difícil, porque cada mente é um momento. Cada mente é um momento. Mas são esses desafios que a juventude impõe-nos que fazem de nós... alguns têm sido bons líderes, alguns têm sido classificados como maus, como péssimos, mas o papel de liderança não tem sido fácil. Mas como sendo um desafio, vamos, à medida que encontramos certas barreiras, com uma força interior bem unida, conseguimos, sim, afastar as barreiras, vamos adaptando e consolidar aquilo que é a nossa posição. Já pensou alguma vez em renunciar ao cargo de presidente do Conselho Distrital de Jovens? Bom, apesar de ter sido uma indicação que não era por mim esperada, e no dia eu não queria abraçar, queria ser liderado, mas no entanto, pensar em desistir, não, nunca pensei, pois também não faz parte das minhas qualidades. Tem-se dito que desistir é para os fracos. E eu, nesta minha senda de aprendizagem, aprendi na verdade que para se alcançar um determinado objetivo tem que haver persistência. Sim, tem que haver persistência e abraçar os desafios. Sim, abraçar os desafios. Pois o país é nosso, o distrito é nosso, e se não aceitarmos abraçar esses desafios, ninguém fará por nós. Pois as gerações que estão a nos liderar estão mesmo na via de extinção. Futuramente
seremos nós já... Todos já veteranos. Sim. Sim, e qual é a sua maior conquista? Ou do que mais se orgulha? Durante toda a trajetória, seja profissional, seja na vida pessoal, do que mais se orgulha? Bom, algumas questões. Mas são questões que, bom, tem que responder. Do que mais me orgulho? Bom, vou primeiro partir da área de professorado. Do que mais me orgulho é ser convidado a participar de cerimônias de graduação de quem trabalhei com ele da oitava até... Uau. E posteriormente foi fazer o nível superior. O maior orgulho é este reconhecimento, não o salário propriamente dito. Sim. Como pessoa, o maior orgulho é a minha família. É a minha família, certo? Certo. Como presidente? Como presidente é ser reconhecido pelos jovens que realmente este é o nosso guia. Pese embora cada um tenha definido aquilo que são as suas prioridades, mas que quando chegam cá reconhecem. Então, esse reconhecimento também como presidente da juventude é de louvar. Certo. Já realizou algum sonho? Realizar sonho. Bom, se calhar tirar um segredo. Pode, fica à vontade. Tirar um segredo. Cheguei até a área do professorado por temer alguns problemas sociais, mas que por ter aparecido esta oportunidade fui, admiti, formei-me até, mas o meu maior sonho, na verdade, não era do professorado. Certo. Quem sabe se eu estaria na Europa a representar Moçambique como futebolista, né? Eu queria mais jogar futebol, mas lá em casa a vertente de futebol não teve espaço, senão a área de formação acadêmica. E se eu for a dizer o meu maior sonho realizado foi mesmo este de ter me formado como professor. Indisciplinado que eu era, não esperava que pudesse parar frente dos alunos e dar aulas. Então, esta foi uma grande conquista, de tantas conquistas que eu tinha em frente. Sente-se realizado? Bom, sinto-me realizado. Nós podemos entender o fato de realização como quem diz: eu tenho uma casa rede de chão, primeiro andar, eu tenho uma frota de viaturas, eu tenho lojas, mas a minha realização, ou no meu entender, a realização, bom, a partir do momento que eu consigo abrir os olhos na cama, pôr os pés no chão, chegar ao setor de trabalho e voltar, o balanço que eu faço sempre é que conquistei o meu dia e eu sou feliz. Sim, realizei. Então, nessa vertente eu sinto-me realizado, pois estou empregado, consigo mexer em determinadas coisas e, por vezes,
mexer e, por vezes, atingir as metas consoante o que eu ganho do meu dia a dia. Assim. Então, só o fato de ter emprego já me sinto realizado. Dr. Gulamo, em gesto de fecho, gostaria de saber se tem algum conselho para dar aos jovens, algumas considerações. Bom, primeiro agradecer a oportunidade cedida pela nossa televisão local. É uma iniciativa invejável. Em termos de informação, limitava-nos a apenas alguns órgãos de informação que o distrito dispõe. Atendendo o período em que nós somos assolados pela pandemia da Covid-19, queria apelar aos jovens que não se cansem de acatar as medidas de prevenção emanadas pela Organização Mundial da Saúde, bem como pelo Ministério da Saúde. Ficar em casa é uma das melhores armas para combater esta pandemia. Lavar constantemente as mãos com álcool em gel, sabão, cinza e evitarmos estarmos expostos ao vírus, quer em locais de aglomeração, e obedecer também ao distanciamento social. O que está plasmado é que temos que estar, quer em reuniões, terminais de autocarros, um intervalo de 1,5 metro de distância. Obrigado. Certo. Muito obrigada, Dr. Gulamo. Muito obrigado, caro telespectador, por acompanhar mais uma edição do programa Mais Personalidades e convidá-lo desde já a subscrever-se ao canal Vilanculo TV e ativar o sino de notificações para manter-se informado de todas as novidades que forem disponibilizadas no canal. Fique ligado.